paz, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula de CMF da semana. Hoje, em nossa aula de CMF, trabalharemos um pouquinho de leitura e interpretação de texto. Para iniciarmos a nossa aula, vamos começar copiando a nossa agenda? Como a nossa agenda mostra, hoje, no nosso CMF, continuamos no conteúdo verbos. E antes, vamos começar com a correção da atividade da semana passada. Na verdade, hoje trabalharemos bastante interpretação de texto, utilizando esse conteúdo que a gente já aprendeu. Vamos começar com a correção da atividade na apostila página 130 a 133. A página 130 começa com a interpretação de texto referente ao texto que está na página 129. Esse texto vocês já leram, Os Dois Pombinhos. É um texto de Monteiro Lobato, vocês tiveram a oportunidade de ler antes de fazer a atividade. E agora nós vamos apenas corrigir a atividade. Página 130, a primeira questão da página 130 pergunta: por que os argumentos do pombinho que deseja ficar não convencem o companheiro que quer partir? Porque ele quer viver novas aventuras. Segunda questão. O pombinho que partiu teve de passar por algumas provas até convencer-se que deveria voltar. A. Que provas são essas? Quais são os acontecimentos difíceis que acontecem com o pombinho? Ele enfrenta um temporal, ficou preso num laço, gavião e também o menino que o persegue. B. A cada uma, como reagiu o pombinho? Ficou encolhido numa árvore seca, rompeu o laço apodrecido pela chuva, abrigou-se num casebre e correu de um lado para o outro. Terceira questão. O que quer dizer no texto a expressão perereca que perereca? Dentro das opções que nós temos, quer dizer pulando de um lado para o outro. Quarta questão. Você estava lendo uma história cujos personagens eram animais. De repente aparece essa fala: não concordo, vovó. Você entendeu o que aconteceu? Explique. É bem similar ao que aconteceu quando a gente estava lendo o livro Histórias de Tia Anastácia. Era o quê? Uma história dentro da outra. Então, nós conseguimos entender que a dona Benta, a vovó do Pedrinho, estava contando uma história, a história dos pombinhos. Então, quando há essa fala, não concordo, vovó, é a fala do Pedrinho, que está ouvindo a história que a dona Benta está contando. Quinta questão. O que dona Benta quis dizer quando explicou que a sabedoria popular é uma sabedoria de dois bicos? Quando ela disse isso, ela quer dizer que o povo tem exemplo para todas as situações. Item C. Sexta questão. Pedrinho e Emília ficam decepcionados com o final da história. Que características eles têm em comum que fez com que esperassem outro final? Então, eles são aventureiros. Sexta questão, item D. Ambos são aventureiros. Página 131, a sétima questão. O que há no provérbio que encerra esta fábula que faz com que Emília e Pedrinho discordem dele? A moral prega a prudência, o conformismo. Item A.
8ª questão. Quais dos provérbios a seguir poderiam finalizar a história da Emília? Aqui no caso da 8ª questão, a segunda, né? Quem não arrisca, não petisca. Seria o item B, mas no caso aqui é a segunda frase. Quem não arrisca, não petisca. Você já notou que no texto apresentado temos duas histórias, uma menor encaixada numa maior. A 9ª questão pergunta: quem são os personagens da história maior? Quais são os personagens da história de quem está contando a história do pombinho? Emília, Dona Benta e Pedrinho. 10ª questão. Que fato nos é narrado? Qual é o fato que é narrado aqui nessa história? Uma contação de história, uma fábula. Item C. 11ª questão. Qual é o foco narrativo apresentado? Então, esse texto ele é narrado em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa ou nenhuma. No caso, é um narrador observador, é a terceira pessoa, item C. Questão 12. A história menor tem 2 personagens. Como podemos caracterizá-los? Os 2 pombinhos. Um é aventureiro e o outro é prudente. Item A. 13ª questão. Na narração da fábula, temos 2 vezes o numeral 1000. Não vá a 1000 perigos pelo caminho. Só então, com 1000 cautelas, pode fugir para o ninho. Identifique a alternativa que justifica esse emprego. Item B. O numeral 1000 foi empregado como forma de intensificar os perigos e as cautelas. Virando a página 132, a questão 14. A narração da fábula tem abundância de adjetivos. 1. Reescreva os adjetivos referentes ao pombinho fujão. Então, quais são as características, ou seja, os adjetivos apresentados ao pombinho fujão? Imprudente, aventureiro e desobediente. 2. Veja como ele é caracterizado no começo ao fim do texto. Com relação ao significado de cada adjetivo, o que se pode esperar? Item C. Os adjetivos vão retratando o azar do pombinho. 15ª questão. Que comportamento humano esta fábula quer criticar? Quer criticar o comportamento aventureiro. Item B. E o pontinho. Que virtude humana ele quer enaltecer? A obediência. Marquem o item A. Questão 16. Classifique corretamente as palavras sublinhadas no trecho abaixo, usando o código indicado. Se for substantivo, você coloca 1. Se for artigo, 2. Adjetivo, 3. Numeral, 4. Pronome, 5. E verbo, você coloca 6. As palavras em destaque são: eram felizes. Eram 6, verbo. Felizes, 3, adjetivo. Queriam se, no caso só o se, é um pronome, 5. Muito e contentavam-se com o que tinham. O, 2, artigo. Mas um deles, 2, artigo, perdeu a cabeça e cabeça, substantivo. Farto de tanta paz,
Encasquetou, 6, verbo. Na cabeça, a ideia de correr o mundo. Então, as palavras em destaque são eram, que é um verbo, felizes, que é um adjetivo, o se, que é um pronome, o, que é um artigo, que é um artigo, cabeça, que é um substantivo, e encasquetou, que é um verbo. Então, a sequência vai ficar. A sequência na ordem aqui dos parênteses vai ficar 6, 3, 5, 5, 2, 2, 1 e 6. Agora vamos para a questão 17. Leia. Não é tão sossegado aqui este remanso. Assinale a alternativa que indica onde está o remanso. Este, a gente vê que está em destaque, né? Quando está assim, em destaque, a gente deve prestar atenção nessa palavra. Então, não é tão sossegado aqui este remanso. Quando a gente utiliza esse pronome demonstrativo, né? Este, nós estamos indicando que está perto de quem se fala. Aqui do ladinho, este. Vamos dizer assim, quando a gente vai falar de algo que está perto, este. Quando está perto, mas eu não posso tocar, esse. E quando está longe, a gente diz aquele. Questão 18. Indique o tempo e o modo dos verbos em destaque nas frases que seguem. A. Pra que? Advertiu o companheiro. Advertiu está no pretérito perfeito do indicativo. B. Quero ver terras novas. O verbo quero está no presente do indicativo. C. Que vidão irei passar neste mimoso tapete de verduras. Irei, que é o verbo, futuro do presente do indicativo. D. Queriam-se muito e contentavam-se com o que tinham. Contentavam, que é o verbo, está no pretérito imperfeito do indicativo. Questão 19. Complete as frases com mal, com L, ou mal, com U, de acordo com o sentido. Lembrando que a dica do mal com L e o mal com U, que a gente viu lá no começo do ano, é que o mal com L, que é um advérbio, ele pode ser substituído por bem. Se você for colocar o antônimo, é o bem. E o mal com U pode ser substituído por bom, ou seja, é o antônimo de bom, que é um adjetivo, né? O mal com U é um adjetivo. A. O pombinho tratou mal o seu companheiro. Se eu fosse colocar que ele tratou de maneira boa, eu iria dizer como? O pombinho tratou bem o seu companheiro. Bem, o antônimo é mal com L. O pombinho fez um mau passeio naquele dia. Mal, se eu fosse dizer que o passeio foi show, eu diria que o pombinho fez um bom passeio. Se é bom, é mal com U. C. Mal terminaram de ouvir a fábula, as crianças protestaram. Mal com L. D. Não saiu de casa devido ao mau tempo. Mal com U. E 20ª questão. Identifique a alternativa incorreta quanto ao uso de a ou a. Lembrando que quando a gente fala do a com H, é um verbo, que vem do verbo haver. O item incorreto aqui, a frase que foi utilizado errado, foi na frase C. Não vejo Dona Benta há 3 meses. Lembram que o a
HA, acento, a gente pode substituir por faz. Então, faz 3 meses que ela não vê a dona Benta, né? Então, há 3 meses aqui deveria ser A com HA, acento, indicando tempo, que é o verbo haver. Não vejo dona Benta há 3 meses. Agora que a gente já encerrou a correção, vamos fazer a atividade aqui, seguindo as páginas. Na página 135, a atividade que se refere a esse texto, que está na página 133. Peço que vocês pausem o vídeo, façam a leitura do texto, Vó caiu na piscina, esse texto que se encontra na página 133, e respondam as páginas que correspondem à interpretação desse texto. Depois vocês retornam para a gente corrigir. Agora que vocês já realizaram a atividade, vamos fazer a correção, começando pela página 135. Página 135, primeira questão, pergunta: por que pai e filho não conseguiam se entender? Então, dentro do texto que vocês leram aí, por que eles não conseguiam se entender? B, porque o filho falava uma coisa e o pai entendia outra. Segunda questão. O texto que você leu é uma crônica. Assinale as opções que expressam algumas características do texto Vó caiu na piscina. Aqui tem mais de um item correto. Então, a gente observou no texto que ele tem uma linguagem informal, o item B, e que a narrativa é baseada em fatos reais, item D. Então, a segunda questão, vocês vão marcar 2 itens, o item B e o item D. Terceira questão: qual é o tipo de narrador desse texto? Justifique com uma passagem do texto. Qual é o tipo de narrador? É o narrador observador. E a gente consegue observar que ele é observador num trecho como Noite na Casa da Serra. Então, ele está contando uma história onde ele não participa. Quarta questão: quando e onde se passa a história? A história se passa na Casa da Serra à noite. Quinta questão: em uma narrativa é comum a presença de um conflito, ou seja, a oposição de ideias existente entre os personagens. Assinale o conflito que aparece nesse texto. Qual é o conflito, ou seja, a dificuldade que eles enfrentam nesse texto? A dificuldade é a falta de entendimento entre o pai e o filho. Item C. Sexta questão. Clímax é o momento de maior intensidade dramática na narrativa. Nessa história, o clímax ocorre quando... Item C. Fátima conta ao marido o que realmente aconteceu e ele sai correndo, desesperado, para socorrer Dona Marieta. Virando a página 136, a sétima questão da página 136. Quem são as personagens da história? Dessa história que lemos, tem o pai, a mãe, a avó e o garoto. Oitava, encontre no texto palavras escritas de forma reduzida, do mesmo modo que costumam ser empregadas na fala. Então, a gente observa aqui no texto essa abreviação, essa redução de algumas palavras que a gente utiliza na fala, na linguagem oral, que são se, tá, pra e mim. E agora reescreva essas palavras de acordo com a norma culta. Seria: você está para e em mim. Nona questão. Pai, vó caiu na piscina. A. Que informação o filho queria transmitir ao pai com essa afirmação? Qual era a afirmação que o filho estava fazendo?
que a avó escorregou e caiu acidentalmente na piscina. B. Como o pai entendeu a frase do filho? Ele entendeu que a avó estava tomando banho na piscina. Então, para vocês verem como a comunicação, esse texto ele apresenta essa informação, né? De que a comunicação não é o que você fala, mas o que você fala e o outro entende. Nesse caso, o menino estava querendo dizer que a avó tinha realmente caído na piscina por acidente. E ele achava apenas que a avó estava dentro da piscina tomando banho. C. A diferença de entendimento ocorreu devido... Qual foi o motivo de o menino ter falado uma coisa e o pai ter entendido outra? Os vários significados que o verbo cair pode possuir. O cair na piscina pode ser cair no sentido de mergulhar na piscina, se jogar na piscina, né? Então, por isso houve esse desentendimento. 10ª questão. Relacione as frases aos respectivos significados dos verbos destacados. Aqui a gente vai conseguir observar como o verbo cair pode ter vários significados. Então, A. O pano caiu no final do espetáculo teatral. Qual é o significado? Nós temos aqui desceu, abaixou. B. Emília não continuou a conversa pelo telefone porque a linha caiu. Ou seja, esse caiu tem o significado de foi interrompida. C. A temperatura caiu muito durante a noite. C. Caiu quer dizer que diminuiu o nível, baixou. D. O atendimento da loja caiu demais. D. Perdeu a qualidade. E. Celso caiu no mundo e não voltou mais. Ele caiu, ele desapareceu no mundo e não voltou mais. F. A produção da fábrica caiu consideravelmente. Aqui no caso caiu, foi reduzida ou reduziu consideravelmente. Então, a resposta ficaria B, D, A, E, F e C. 11ª questão, releia um trecho do texto, vó caiu na piscina e dele transcreva o que está sendo solicitado. Vamos aqui à parte da solicitação A. Um substantivo comum e primitivo. Qual é o substantivo comum que apresenta aqui com 4 letras? Casa. B. Um verbo no período perfeito, no pretérito perfeito do indicativo. Apagou. C. Tempo e modo do verbo entra, presente do indicativo. D. Pronome pessoal reto. Eu. E o pronome pessoal oblíquo, me. Agora, a 12ª questão. Justifique a acentuação das palavras abaixo transcritas do texto. Item A, vó. Por que vó tem esse acento agudo? Porque é uma monossílaba tônica terminada em O. B, daí. Acentua-se a segunda vogal I tônica dos hiatos. Você, oxítono terminada em E. Até, mesma coisa, oxítono terminada em E. Fátima. Fátima é uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. Também, uma oxítona terminada em EM. E água, paroxítona terminada em ditongo. Observe que nessa atividade de interpretação de texto da apostila, a gente acaba revendo conteúdos que a gente estudou durante todo o ano. Aqui nós estamos falando sobre acentuação, sobre sílaba tônica, conteúdo da primeira etapa. Então é bom a gente sempre estar revendo
principalmente quando é esse caso de acentuação, que é comum que vocês esqueçam alguns acentos, principalmente na hora da redação. E quando a gente sabe as regras de acentuação, fica mais fácil a gente não esquecer o acento de determinada palavra. Assim finalizamos a nossa aula de CMF de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando que todas as dúvidas aguardo vocês no nosso Tire Dúvidas durante a semana. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!